Por que é importante sermos firmes na educação? Hoje nós vamos analisar uma história da Bíblia que nos mostra a importância de corrigirmos os erros dos filhos, pois assim estaremos moldando o caráter deles de acordo com a vontade de Deus. Acompanhe agora, porque estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está sempre acompanhando aqui a Novo Tempo, o canal da esperança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, está passando por aqui, neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através de guias de estudos que são produzidos pelo Departamento de Escola Bíblica da Novo Tempo. Guias que falam a respeito do nosso dia a dia também, dos desafios. Por exemplo, nessa temporada estamos estudando sobre educação de filhos, pais preparados, filhos de caráter. Se você deseja receber na sua casa, gratuitamente, se você quer ser um aluno da Escola Bíblica, é só você mandar uma mensagem por WhatsApp. Só escrever, quero receber, ali você vai fazer um cadastro, sendo aluno da Escola Bíblica, ou você também pode ligar para a gente, ou você pode acessar o nosso site, lembrando que todo o material distribuído pela Novo Tempo, nosso material da Escola Bíblica, ele é gratuito. Por quê? Porque ele tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Você está vendo aí um pouquinho da parte interna do material e eu quero hoje te mostrar um detalhezinho interessante que está no final de cada guia de estudo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, foi o primeiro guia. Reflita sobre quais das questões pontuadas acima devem receber uma maior atenção na sua casa. Qual é a sua disposição para surpreender mudanças positivas na relação com seus filhos? A gente falou nesse primeiro estudo, lá na lição 1, por onde começar? Que coisas nós devemos fazer? Então, no final de cada lição, você tem aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar. Vamos colocar aqui, ó. Aqui assim, ó. Você tem uma proposta de, ó, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, melhorar, aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui. Você está vendo? Tem uma proposta para que você interaja, para que você escreva. E embaixo, vamos mostrar aqui embaixo de novo também? Aqui embaixo, aqui assim, ó. Aqui, ó, isso. Aqui você tem um QR Code, tá? Onde você tem bônus, tá? Materiais adicionais para o conhecimento, para ampliar o seu conhecimento, tá? Obrigado aí. Pessoal os nossos cinegrafistas. Então aqui, ó, por exemplo, na lição 3, que é a que a gente está estudando, tá? Que é corrigir também é amar, tá aqui. Registre aqui uma oração por sabedoria. Deus está disposto a conceder auxílio especial para você. Decida ser fiel nessa missão tão desafiadora, mas cheia da graça do Senhor. O destino dos nossos filhos passa por suas mãos e orações. E ali você vai escrever. Então, são materiais, né, adicionais que estão aqui, propostas dentro do nosso guia de estudos. Tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua orientação ao abrirmos a palavra mais uma vez. Vamos orar?
Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para crescermos no conhecimento da palavra, para que a gente seja ainda melhores como pais, para que a gente alcance o coração dos filhos. E aqueles que talvez já cresceram, que estão tomando suas decisões, para que a gente influencie positivamente. Eu oro nesse momento por cada um dos filhos e hoje, de forma especial, eu quero orar pelos filhos adolescentes. Que pais tenham sabedoria ao lidar com essa fase que é uma fase da insegurança, da independência, de eles quererem tomar as suas decisões. Que o Senhor nos instrua a lidar com eles. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Eu fiz a oração e eu acabei não mencionando, que hoje o meu objetivo é orar, era orar pelos filhos adolescentes. Eu espero que você tenha se sentido aí incluído, seu filho, adolescente. Essa é uma fase que a gente tem que mudar talvez um pouquinho as nossas estratégias de atuação, porque eles têm os seus questionamentos, acham que já têm autonomia para tomar as decisões, e essa é uma fase que requer muita paciência, muita habilidade, um bom ouvido, e que Deus te dê capacidade para isso. Vamos lá, nós vamos continuar o estudo de ontem. Eu comecei ontem trabalhando um pouquinho exemplos bíblicos que são colocados na palavra para nos advertir e mostrar que talvez eu esteja num caminho equivocado, eu deva olhar para essa situação. E hoje eu quero voltar, essa é a continuação da lição 3, corrigir também é amar, que é o nosso propósito de estudo. Eu acho que nós temos aqui, olha, duas famílias, temos o Júlio César e a esposa, um abraço para essa família querida, temos ali a Vanise e os filhos, o Lucas, a Vitória e o João Pedro. Um abraço para todos esses queridos ligados aqui na Novo Tempo, acompanhando o programa Escola Bíblica. Lembrando que você pode mandar seu pedido de oração, a gente tem orado, você pode mandar também fotos da sua família. Está aparecendo, vamos colocar, então, já está aí, ó. É o nosso WhatsApp, é o do programa, tá? É o 12981091268. Esse é para você interagir com a gente. O outro, vamos colocar o outro só para mostrar bem a diferença, olha, o 12982444449, que vai aparecer agora, olha aí, esse é para o seu pedido de guia de estudo, tá? Tá bom? Então, só para a gente se situar. Vamos lá, vamos resgatar aqui os exemplos bíblicos de negligência no processo educacional. Nós começamos a trabalhar ontem o primeiro exemplo, que é o exemplo de Davi na sua atuação, e nós temos aqui os dois filhos, Amon e Absalão. Nós citamos ontem o primeiro filho que ele não toma atitude, E esse filho se envolve intimamente com a sua meia-irmã, Tamar, irmã de Absalão, que vai gerar uma tragédia para aquela família. Depois Absalão vai matar o seu irmão, vai entrar em confronto, Durante 2 anos ele guarda aquele ódio no coração, porque o pai não toma nenhuma atitude diante daquela situação cometida por Amon. Porque, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A gente citou isso anteriormente para mostrar que Davi, pelo seu proceder, estava, de alguma forma, influenciando negativamente os seus filhos. Quando ele toma a esposa de Urias como a sua esposa agora, de forma forçada. A Urias o heteu ferisse a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Ele está aqui de forma dura, de forma insensata, influenciando negativamente seus filhos. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. A gente terminou ontem mostrando que, às vezes, nossos filhos podem ter influências negativas, E eu orei ontem para que o Senhor nos dê habilidade
para que os amigos dos nossos filhos sejam os nossos amigos. Agora, 2 Samuel, capítulo 15, verso 6, desta maneira fazia Absalão. Então, nós temos agora o segundo exemplo. O primeiro foi Amon, agora o segundo exemplo de Absalão. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Lembra? Ele mata o seu irmão, isso traz repulsa ao pai. Se você abrir aí o texto bíblico, você vai ver, começando lá no capítulo 12, e ele agora fica 2 anos sem poder ir à presença do pai como rei. E Joabe tenta aproximá-lo, e quando Absalão se aproxima, diz o texto bíblico, ele fica à porta agora, conspirando contra o pai como rei. Então, só para você entender a dimensão que causa a negligência que o pai propõe, né, ou distribui, ou influencia, por não ter tomado uma atitude dura, firme, com aquilo que havia acontecido. Primeiro com Amon e depois com Absalão. Que agora Absalão vai conspirar, e lembra bem, estamos falando de um cenário cristão, estamos falando de pessoas tementes a Deus. Nós não estamos falando de pessoas que não têm contato com a palavra, que não conhecem os ensinamentos. Estamos falando de pessoas que eram para ser uma bênção, que eram para ser uma influência positiva na vida daqueles que viviam ao redor deles, as nações circunvizinhas. Então a gente tem aqui Absalão, deixa eu só voltar aqui no verso anterior, disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que o meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que o amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então, nós temos aqui uma conspiração de Absalão, tentando destituir o pai do reinado e agora procurando tirar-lhe a vida. Os exércitos entram em confronto. E aqui, se você lê a Bíblia normalmente, você sabe o que acontece. Absalão perde a vida. E esse texto para mim é muito forte. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, quando ele recebe a notícia da morte de Absalão. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Essa repetição, a gente já falou isso aqui em algum momento, a repetição no texto bíblico de uma palavra é para dar ênfase. O autor bíblico inspiradamente quer dar ênfase. E você percebe aqui quantas vezes, na dor, na angústia, no sofrimento, vendo o seu filho perder a vida numa situação extremamente constrangedora. Um filho que quer derrubar o pai do reinado, um filho que conspira para a morte do pai e agora perde a vida, e Davi expressa o sentimento de perda. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morra por ti, Absalão, meu filho. Isso aqui é um exemplo para a gente refletir a importância de nós termos a consciência, termos a certeza, termos claramente a ideia de que precisamos mostrar para os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Devemos fazer o nosso papel, devemos cumprir a nossa parte. A decisão será uma decisão que eles vão tomar. E talvez estou falando para você nesse momento que está tranquilo porque ensinou, porque buscou, porque mostrou. Ele tem a sua individualidade.
Se eu estou falando para você que talvez tenha negligenciado e você tenha a oportunidade hoje de interceder, interceda. Se eu estou falando para você que talvez tenha se equivocado, tenha errado, influenciado negativamente, suplique o perdão do Senhor e também fale para o seu filho, peça perdão para ele, porque o Senhor nos dá a oportunidade e nós temos hoje ainda. A gente vai para o intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, quero te motivar, estamos estudando nesta temporada o nosso guia de estudos sobre educação de filhos. Não deixe de pedir o seu guia. Eu não falei, não mencionei que no final de cada estudo, a Escola Bíblica também envia para você um certificado que você concluiu aquele estudo. Você tem pedido o seu certificado, você que tem feito? Então, não esqueça, faça contato com a gente, seja um aluno da Escola Bíblica, tenha o seu guia de estudos e também receba o seu certificado de conclusão. Estamos juntos no conhecimento, no crescimento do conhecimento da palavra. Vamos lá, eu quero ir para o segundo exemplo. O primeiro exemplo de Davi com os seus filhos, e há um segundo exemplo que está também no livro de Samuel, lá no livro de 1 Samuel, nos primeiros capítulos, capítulo 2, verso 12, nós temos aqui o Samuel como sacerdote, como representante do Filho de Deus, como aquele, se você ler a história lá no capítulo 1, aquele que recebe Ana, né? Vai receber Samuel, Eli recebe Samuel, vai ser o instrutor daquele que vai ser o seu substituto, mas ele, como pai, Eli, negligenciou o processo educacional dos seus filhos. E os textos são muito claros, eu quero ler alguns desses versos para você. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Essa expressão Belial quer dizer aqueles que cometem iniquidade, aqueles que não são dignos, uma expressão originalmente que dá essa ideia. E essa palavra se repete muitas vezes no texto bíblico. Então, os filhos do sacerdote, aquele que ministrava, aquele que tinha responsabilidade espiritual, não se importavam com o Senhor, eram indignos. O capítulo 2 e o verso 22 diz: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Nos versos anteriores, diz que eles, de forma indevida, se alimentavam, uma parte deveria ir para o sacerdote, né? Mas eles pegavam aquele alimento mais do que aquilo que eles deveriam pegar. Eles não seguiam as instruções dadas pelo Senhor, que estão lá no livro de Levíticos. E além disso, diz o texto, que eles se envolviam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E Eli sabia disso. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. O texto reflete de forma muito clara que, além disso, que Eli sabia disso e trazia para ele frustração. E ele, por que vocês estão fazendo? Mas olha o que diz o texto na sequência. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. E no capítulo 2, verso 25 diz: Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar.
Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Nesse capítulo, a gente tem, na sequência também, a gente tem uma comparação sempre das ações dos filhos de Eli com como era Samuel, que era alguém que crescia no favor do Senhor. Verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Uma repreensão que Deus está fazendo para Eli. E aqui tem uma expressão que eu quero considerar. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Essa é uma frase que nós devemos pensar. O Senhor nos dá responsabilidades em relação aos nossos filhos. O Senhor quer que nós cumpramos aquilo que Ele nos orientou. Mas muitas vezes, nós colocamos os nossos filhos acima da vontade do Senhor. E não queremos apresentar aquilo que Deus deseja, com receio de que os nossos filhos se afastarão de nós mesmos. Lembra bem, os filhos são herança do Senhor para nós, são herança do Senhor. E o erro que Eli cometeu, nós corremos o risco de cometer. Os nossos filhos são-nos dados para que a gente instrua e para que eles sejam uma bênção para o mundo. Mas muitas vezes nós idolatramos e os colocamos acima da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. É para a gente refletir. O erro de Eli foi honrar mais aos seus filhos do que ao Senhor. O erro de Eli foi deixar a vontade do Senhor em detrimento de estar ao lado dos seus filhos. E o capítulo 3, verso 13, no primeiro livro de 1 Samuel diz: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Está aqui evidente a negligência de Eli. Ele não os repreendeu. Ele os honrou mais do que a mim. Eu sei que não é fácil, não é simples, mas a vontade de Deus para a nossa vida sempre deve prevalecer. E nós temos a responsabilidade de compartilhar com os nossos filhos a vontade do Senhor. Eu vou trabalhar isso amanhã. Devemos fazer isso de forma equilibrada, sensata. A gente já falou alguma coisa e o Guia dos Estudos explora isso. Mas sempre devemos fazer. Não deixa de fazer. Não deixa de falar. Não coloque seus filhos num pedestal acima do que Deus quer para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou desprotegendo. Eu estou colocando os meus filhos numa situação, e infelizmente foi o que aconteceu com os filhos de Eli, numa situação de erro, de pecado. E Deus quer que eu tenha habilidade, Deus quer que eu seja prudente, mas Deus quer que eu fale, que eu mostre. Se os seus filhos cresceram e tomaram decisões, como eu mencionei, ore, ame, ore e ame. E se precisar chorar, chore, porque as suas lágrimas serão vistas pelo Senhor. Interceda pelos seus filhos. Se eles são pequenos, talvez você sonhou com esse filho, sabe? Cumpra o seu papel. Vamos cumprir o nosso papel.
não vamos deixar de disciplinar com amor, de corrigir com amor. Eu quero orar nesse momento por isso. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. São exemplos duros, difíceis de a gente ler, machucam o nosso coração, mas nos ajudam a ver onde estamos e o que ainda podemos fazer. Por isso, nos ajude a todos nós pais a sermos uma bênção na vida dos nossos filhos. Eu clamo por isso. Se alguém que me ouve nessa hora está desesperado, não vê mais solução, que ele encontre em Ti luz, esperança. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém.